O meu nome é Francisco Canuto Holanda, filho de Isabel Canuto Holanda e de José Barbosa Holanda. Mas fiquei conhecido como Chiquinho, hoje irmão Chiquinho Canuto ou professor Chiquinho. E gostaria de contar um pouquinho da minha história, porque eu fico pensando no que Deus tem feito e me guiado até aqui. Eu nasci na comunidade chamada Macacão e a nossa casa era uma casinha de taipa. Não tinha nem um piso de barro batido, era areia mesmo. Mas meu pai trabalhava na roça, era uma renda muito pequena, trabalhando para os proprietários. Uma diária de serviço, dava para comprar 1 litro de feijão. E com isso meu pai resolveu aventurar-se em São Paulo, em Brasília, e durante 9 anos conseguiu trazer alimento, a roupa, o calçado e nos dar uma condição melhor de vida. E depois meu pai tornou-se líder comunitário, o primeiro presidente de uma associação que ele mesmo fundou. E meu pai se envolveu na luta para desapropriar a terra, para sairmos da opressão do proprietário, e fazendo uma carta ao presidente José Sarney, presidente da República, com a assinatura do presidente do sindicato, do Luizão, ele conseguiu a ordem para desapropriar a comunidade. E a nossa vida foi assim, de luta pela sobrevivência, de luta pela terra. E cedo eu percebi, que por ser muito pobre, só tinha uma saída: estudar. E como não tinha escola, eu terminei a 4ª série, hoje o 4º ano, e fiquei 4 anos repetindo porque não tinha o 5º. E não tinha mais, eu já sabia mais do que as minhas professoras. E aí veio uma ideia de estudar para ser padre, para prosseguir estudar e poder também contribuir com o crescimento da vida espiritual da minha comunidade, da minha vida, da minha família. E no seminário pude conhecer a vida eclesiástica e pela formação que eu tinha tido com a minha mãe sobre a vida espiritual, sobre a vida cristã, que deveria ser uma vida santa, uma vida de pureza, de responsabilidade e compromisso. E ao conviver com os líderes eclesiásticos, percebi que eram homens que, apesar do cargo, da função, eles eram comuns e também pecadores como todos os outros. E com isso eu me decepcionei, abandonei a igreja, abandonei o seminário e passei aproximadamente 3 anos sem esperança, sem fé, me refugiando na bebida, nas festas, nas orgias, mas aquilo me afundava cada vez mais. Até que um dia eu estava em São Paulo, num edifício de 33 andares, sozinho, no final de semana, e eu lá na cobertura olhava para baixo e tinha vontade de dar fim na minha vida. Era uma angústia terrível, um vazio enorme. Mas desci daquele edifício, saí andando pelas ruas e encontrei num tambor de lixo uma Bíblia, o livro Quando Tudo Falha
e um livro que falava sobre o verdadeiro batismo de uma pessoa que descrevia a história de Melquisedeque. Levei aquele material e comecei a ler. E comecei a sentir esperança. E comecei a sentir que a vida tinha um propósito. E junto comigo trabalhava um jovem da Igreja Deus em Amor, muito fervoroso. E ele tentava se aproximar de mim, mas eu não aceitava suas palavras. Ele falava a respeito da idolatria, que não devemos adorar os santos. E eu dizia, não, meu amigo, eu não adoro, eu venero, eu admiro, tenho respeito, mas não adoro. Mas na realidade eu adorava porque eu fazia promessas, eu me ajoelhava e dedicava a minha família aos santos da minha devoção. E um dia, na praça da Sé, lá em São Paulo, encontrei um jovem que pregava na praça e meu amigo da Igreja de Deus Amor comprou um livro dele intitulado O Sinal da Besta. Ele comprou o livro e chegando no trabalho ele disse, olha, lê esse livro. Tu não vai acreditar, eu sei, mas lê, porque aí tem a verdade. E eu comecei a ler aquele livro, né, sobre Apocalipse 13, 17, Daniel 7, Daniel 8, e aí estudando ali os símbolos, fiquei muito impressionado, mas o que me chamou a atenção no final do livro é quando tratava sobre Daniel, Apocalipse 13, a partir do 11, que fala de uma besta de 2 chifres, e que teria autoridade e domínio sobre a terra, e que faria uma imagem à primeira besta, e que faria decretos obrigando a todos a adorar. E esse sinal seria na mão direita ou na testa. E o autor desse livro, irmão Demilson, o autor do livro, ele dizia que o selo de Deus é o sábado. E aí ele citava Ezequiel 20, 12, e Ezequiel 20, 20, Êxodo 31, alguns textos, né, que fala sobre o sábado. E aí eu tomei aquele livro, voltei, devolvi para o jovem pentecostal e eu disse, meu amigo, você disse que esse livro tem a verdade, mas aqui ele fala que é para guardar o sábado. E por que você trabalha no domingo? Ele disse, olha, é o seguinte, Jesus Cristo mudou. No Velho Testamento era o sábado, no Antigo Testamento, os judeus guardavam o sábado, mas hoje nós cristãos guardamos o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Bom, aquilo foi muito forte, mas não me convenceu. Porque se o livro continha a verdade, então toda a mensagem era verdadeira. Fiquei 2 meses sem conseguir dormir, um conflito terrível, porque eu tinha sido catequista, preparado jovem para batismo, para crisma, para confissão. E eu ensinava os mandamentos do catecismo que diz que é para guardar domingos e dia de festa e guarda. E aí o conflito é porque ou eu estava certo na minha religião, na minha catequese, na lei da igreja, e a Bíblia estava errada, o autor daquele livro estava errado, ou a Bíblia era a verdade e eu tinha ensinado a mentira. Foi terrível o momento. 3 meses de angústia até que tomei a decisão. Vou procurar a Bíblia. Voltei para a minha terra, procurei a minha avó, Francisca Minervina, que tinha uma Bíblia católica, edições Paulina, e ali eu procurei os 10 mandamentos. O choque foi tremendo, porque não só vi a importância de guardar o sábado como um selo de Deus, como sinal da soberania de Deus, como Criador, como também estava ali a questão das imagens. Que Deus não aceita nenhuma imagem que o represente. Bom, comecei a pregar. Veio um diácono da Igreja Assembleia de Deus,
sabendo da minha história, e começou a pregar na casa de meus pais. Na primeira oportunidade que ele me deu, eu li os 10 mandamentos. O primeiro foi glória a Deus, o segundo, louvado seja Deus, o terceiro, e muita glória. Mas quando eu cheguei no quarto, ele para. Você está começando agora, está no leite, então você vai entender depois que Jesus Cristo mudou. Chamei o Aloysio, meu irmão, que tinha apenas 12 anos, e disse: Aloysio, vai ler o Novo Testamento, porque eu estava trabalhando com meu pai na roça, e se Jesus Cristo mudou, vai estar no Novo Testamento. Cheguei ao meio-dia do serviço e o Aloysio disse: olha, já encontrei, mas não dizendo que Jesus Cristo mudou. Aqui em São Mateus 5,17 diz que ele não mudou e nem aceita mudança, e ai de quem mudar, porque se a nossa justiça não superar dos escribas e fariseus, não entrarem no reino dos céus. Então Jesus Cristo não mudou e nem autoriza, nem um tio, nem um jota. Passará os céus e a terra, mas minha palavra não passa. Pronto. Domingo, chegou os irmãos da Assembleia, muita gente, a comunidade inteira. E aí o pastor pregou, os irmãos deram testemunho, glória a Deus. E aí no final ele me chama para dar um testemunho. E aí eu abri a Bíblia em São Mateus 5,17 e li. O pastor baixou a cabeça, não comentou mais nada, se despediu de todo mundo e não marcou mais um encontro para nossa casa. Todos foram saindo, todos perceberam, né, que não estava se encontrando, que não estava tendo uma conexão nas mensagens, né, nova, nem nos evangélicos. Toda a comunidade era católica, ainda é. E todos saíram, um tio meu, né, disse: e agora, Chiquinho, o que tu vai fazer? Porque tu disse que a igreja católica, através do catecismo, ensina uma lei equivocada, errada. E agora os crentes também estão dizendo que tu tá errado. E agora? E eu disse: meu tio, é o seguinte, já que católicos e evangélicos não guardam a lei de Deus, eu vou fundar uma igreja. Ah, mas a igreja não é fundada por homem, é por Deus. Eu disse: não, se tá errado, não é de Deus. E aí no dia seguinte, com folhas de árvores, eu escrevi bem verde, em letras gigantes, na parede da casa do meu pai: Igreja do Povo de Deus, que guarda os 10 mandamentos, que santifica o sábado, né? Que não come carne de porco. E ali todas essas descobertas que eu já tinha feito, eu escrevi ali. Imediatamente alguns irmãos, alguns amigos disseram: vamos fazer parte da tua igreja. E isso espalhou, chegou até aqui Itapipoca. E a minha irmã estudava aqui, tinha uma amiga que frequentava a igreja adventista, e levou um obreiro chamado José da Paz da Montada para nos visitar. Foi o meu primeiro contato com a adventista. E ali ele deu um estudo para a gente, mas eu estava tão confuso que fui embora para São Paulo, tentando fugir daquele conflito terrível. E meu medo era que eu esteja levando pessoas para a perdição. José da Paz continuou com a minha família, batizou todos em dezembro, e eu fui para São Paulo e lá visitei várias igrejas, junto com meu pai. E um dia, em uma igreja missionária pentecostal, meu pai perguntou para o pastor: pastor, me diga, sinceramente, qual dia de guarda? Ele disse: biblicamente, meu irmão, é o sábado, mas nós guardamos o domingo, em memória da ressurreição. Aí meu pai foi e disse: Francisco, e agora? É o sábado mesmo e é o que nós vamos fazer. Eu disse: vamos procurar a igreja que guarda sábado. E numa quarta-feira eu saí procurando, e no bairro de Elisa Maria, em São Paulo, encontrei uma igreja pequenininha, simples, mas tinha uma placa: Igreja Adventista do Sétimo Dia, culto quarta-feira, domingo e sábado, ali o horário. E aí eu fui. Cheguei lá, os irmãos me receberam muito bem e perguntaram de onde eu vinha. Eu disse: eu sou do Ceará e estou procurando a verdade, a igreja verdadeira. E o irmão deu um sorriso, me abraçou e disse: pois é aqui a verdade. Com uma semana depois, dia 13 de outubro, me batizei naquela igreja. E comecei a
fui trabalhar, né? Fui para a comportagem, vender livros sobre saúde, sobre Jesus, sobre o grande conflito. E ali aprendi muito, ganhei muita experiência. Depois vim para o Ceará e fui trabalhar como obreiro evangelista nos 300 de Gideão. Mas muito zeloso, no meu entender, mas na realidade muito extremista e fanático. E a liderança não suportando mais, né, por alguns irmãos denunciarem, me tiraram da obra. Fiquei chocado, triste, abatido, chorei bastante, mas eu voltei para São Paulo e lá procurei novamente os comportores, entrei numa campanha e aí tive o privilégio de conhecer o pastor Luiz Gonçalves e fui trabalhar com ele como obreiro. Ali aprendi com ele o que é equilíbrio, o que é realmente ser zeloso, ter fé, obedecer a Deus, mas não julgar, não condenar, não ir ao extremo, não trazer fardos e pesos para a igreja. Valeu, foi uma experiência muito boa. E voltei para o meu Ceará, para Itapipoca, e começamos a ler um trabalho no interior. E Deus nos abençoou, né, que construímos, evangelizamos ali várias igrejas dos sítios e muitos irmãos até hoje congregam. Mas um certo dia, meu filho Silas, né, ele disse: pai, você ainda tem um problema e que não é a vontade de Deus. Eu me assustei, né? Porque eu tinha a convicção de que estava no caminho certo, agindo certo, salvo em Jesus. Muitas bênçãos, né? Ele disse: não, o seu problema é que esse mundo está no comando de Satanás e ele não vai mudar. E Deus não vai mudar, Deus não vai fazer, né, um novo céu, nova terra. Então você é humanista, você quer ser melhor do que Deus, você quer mudar esse mundo de qualquer jeito. E meu filho falou a verdade, né? Eu, por ter vindo daquela base de comunidade, de movimentos sociais, movimento pela terra, eu entrei na política, né? Fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e a minha ideia era criar uma nova sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade onde tivesse a distribuição de renda igualmente para todos, né? Isso muito forte em mim. E foram 24 anos de militante, né, do Partido dos Trabalhadores. E até que surge, né, esse movimento em defesa da família, em defesa da ordem, da moral. E aí meus filhos começaram a dizer: pai, olha, tem que se libertar dessas ideias. E aí eu fui para o outro extremo, né? Extrema direita. E aí fica a pergunta: mudar a sociedade, mudar a cultura, mudar os costumes, né? Essa semana ouvindo meu pastor, ele diz: você quer mudar a cultura ou você aceita no reino de Deus? E eu fiquei pensando: meu Deus, até aqui tem me guiado, mas com certeza o Senhor quer me levar mais longe. Eu preciso me libertar dessas raízes que poderão me prender a este mundo e impedir que eu entre de fato no reino de Deus. A política não vai mudar, porque este mundo está amaldiçoado. Mas eu não consigo viver em um mundo em que tenha pobres, miseráveis, mendigos, moradores de rua, e eu continuo relutando, querendo mudar essa sociedade. Mas eu vejo uma sociedade fria, cada um vivendo para si. O individualismo é o nosso sistema, né, capitalista. Digo: Senhor, me guia.
quero fazer parte do teu reino. Senhor, tu sabe que eu te amo acima de tudo, mas por que ainda não consegui chegar? Mas agora, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, eu digo agora: esqueço as coisas que eu fui, que eu pensei, que eu acreditei até hoje. E quero avançar para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero chegar um dia na cidade celestial e me prostrar nos pés do meu Salvador. Eu sei que há um caminho a trilhar, uma estrada apertada a percorrer. Eu preciso me libertar completamente das ideias humanistas, das ideias capitalistas, das ideias revolucionárias. Eu preciso me libertar de tudo que me impede de ser um verdadeiro adorador. Ajuda-me, Senhor. E aí agora eu olho para os lados. Eu estou nesse conflito para me libertar completamente das minhas ideias, das tradições, da cultura. Que eu digo, e quem vai ajudar meus irmãos? Porque são milhares que estão nessa situação. Não é só eu. Quando eu penso que avancei, quando eu penso que cheguei, quando eu penso que estou... sou um vencedor, ainda a batalha é árdua, é grande. Mas aí eu escuto a mensagem de Jesus através de hinos como esse que diz: não desistir, não desistir, mas continuar. Então, meu querido amigo, oremos para que o Senhor, Deus poderoso, soberano e Senhor, use o seu Espírito para nos conduzir no caminho que é apertado, que é estreito, mas que é o caminho da vida eterna. Lembro do texto de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São 30 anos de trajetória cristã, adventista. E hoje sou tocado por palavras de que eu preciso agir em algumas coisas ou deixar tudo para ser aceito no reino de Deus. Lembrei da história do jovem rico que o Senhor disse: vende tudo e dá aos pobres e segue-me. O jovem preferiu ficar com as suas riquezas. Nós, muitas vezes, preferimos nos apegar às nossas ideologias, às nossas tradições, às nossas ideias, ao nosso egoísmo, ao nosso ego, à nossa vaidade. Senhor, tem misericórdia de mim e do teu povo. Senhor, não risca o nosso nome do livro da vida, mas nos ajuda, Senhor. Então conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Então vamos orar para que o Senhor nos guie no rumo ao porto seguro. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Que o Senhor Jesus nos liberte completamente de tudo que nos impede a crescer e a viver no reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a vitória.